Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar o povo entrar e aí a gente começa, tá bom? Se você não for olhar o docinho, você não solta. Mesmo? Bom, pessoal, vamos começar? Nós estamos com 31. Tá aumentando aí. Vamos esperar mais um minuto. Boa noite, professor. Boa noite. Prejudicado o meu. Pessoal, acho que tem alguém raspando um prato aí. Quem estiver com excesso de áudio, abaixa o microfone, tá bom? Ó, tem alguém falando junto aí, tá? Bom, pessoal, se a gente conseguir localizar quem é a pessoa, eu consigo colocar ela no mudo aqui, tá? Gente, vamos começar. Tem alguém que tá digitando também que nem um doido aí, eu vou pedir silêncio, tá bom? Só desativar o áudio de vocês. Gente, vamos começar então. A gente tem alguns pontos hoje para dar conta, né, da aula. Então, assim, primeira coisa só que eu queria dizer para vocês é que quem não se sentir confortável com a imagem, porque depois esse vídeo ele vai para o YouTube, né? É só você desativar a tua câmera, deixa o microfone ligado, que você vai me ver, mas a tua imagem não aparece, tá bom? Bom, vamos lá. E quem está aparecendo sabe que depois vai ser postado, né? Gente, vamos lá. A gente tem hoje, eu organizei aqui 2 pontos para a gente dar conta, né? Um ponto 1, que é uma discussão sobre resenha, porque eu percebi que muitas pessoas da turma estão com dificuldades nisso,
né? E ponto 2 é a discussão do capítulo 1 do livro que a gente ia começar e tudo mais e tal, né? Porém, antes de fazer essas duas discussões, eu queria saber porque eu tinha falado para vocês na nossa última aula, para que vocês pudessem estar pensando, e acho que deu tempo de pensar, se bobear, pensar e até esqueceram, sobre algumas relações possíveis, né? Aí do vídeo que a gente assistiu, que é o vídeo da... Ah, me deu branco, como é o nome? Maria Montessori. Da Maria Montessori? Da Montessori, isso. O vídeo da Montessori com as discussões que a gente estava realizando. Eu queria saber se alguém tem mais algum comentário que quer fazer, se quer falar mais alguma coisa, ou se esgotou e a gente pode passar para o tema da aula de hoje. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o vídeo? Professor, diga, eu Fernanda. tenho uma dúvida. Se a Montessori, ela estudou alguns dos filósofos que a gente estudou na psicologia da educação, tipo Piaget, se ela estudou esses filósofos. Qual é o conhecimento da Montessori? Que no filme não mostra muito quais conhecimentos, o que ela estudou de psicologia. Se ela tinha algum conhecimento de psicologia. Então, na verdade, assim, a Montessori, ela vai estudar, né? Ela é médica, e, portanto, tem todo um conhecimento da medicina no que diz respeito aí à saúde mental, que ela vai ter estudado no seu curso. Agora, vamos lembrar que a gente está falando do início do século passado. Então, todos os autores que a gente estudou, Fernanda, eles estavam mais ou menos juntos e jovens ali, criando suas teorias, tá bom? Talvez Freud seja o autor dos que a gente estudou, que na época já tinha mais destaque, tá bom? Agora, o Piaget também estava produzindo, o Vygotsky ainda estava lá na Rússia, né? Mas também estava produzindo. Então, na verdade, esse campo de estudos que a gente teve acesso nas nossas disciplinas, ele estava começando a se firmar, tanto que ela é também um nome. Tá? Eu acho que os autores que vocês estudaram em História da Educação, que falam dessa escola mais lá para trás, são os autores que ela também teve acesso, tá bom? Agora, estava todo mundo jovem e produzindo suas teorias. Tá? Gente, por falar em Freud, eu falei no Freud aqui. Eu não sei quantos daqui viram, quantos não viram a série da Netflix. Eu detestei. Assim, acho que é legal colocar para vocês que eu não gostei, que a gente estudou, né? E assim, a série, é lógico, é a primeira temporada, né? Ela vai abordar um Freud jovem, né? Ela pega um Freud jovem, um Freud antes de criar a teoria psicanalítica, aborda aquele período que eu comentei com vocês, que Freud começa com a hipnose, mas vocês lembram que eu falei para vocês na aula? Não considerem a hipnose, porque psicanálise não é hipnose, né? E aí, assim, a primeira temporada ela é inteira na hipnose, com uma característica fantasiosa, né? Mágica, mística, espiritualizada. E o Freud parece um super-herói, né? Então, assim, tudo aquilo que não foi, né? Então, assim, é óbvio que a série ela é de ficção, mas eu acho que poderia ter vindo um avisinho, assim, essa é uma série de ficção e não corresponde com o que aconteceu de verdade.
Porque o Freud era só um pesquisador, ele não foi aquele super-herói. Na hora que eu vi ele salvando a mocinha, eu falei, meu Deus do céu, o que fizeram com o Freud? Né? Acho que o único episódio que eu gostei foi o último, porque daí ele senta para atender na clínica e começa a pensar, quer dizer, começa a aparecer uma possibilidade de pensamento mais próximo da teoria psicanalítica, né? Mas a série inteira, ela não condiz com a obra de Freud, tá? Então, é só como apareceu o Freud aqui na fala, para fazer um parênteses para vocês. Porque, às vezes, vocês podem assistir e achar que tem a ver com o que a gente estudou, e não tem, tá? Todos aqueles elementos, eles são ficção. Eu me sentia muito mais vendo Matrix misturado com o filme A Cela. Eu falei, daqui a pouco vem a Jennifer Lopez aqui também, né? Enfim, parecia qualquer coisa menos o que eu estudei minha vida inteira do Freud. Ah, então, lembrem, se vocês forem assistir, lembrem que aquilo não corresponde com o que foi de verdade, tá bom? Aquilo é ficção. Na verdade, assim, eu achei tudo lindo, mas eles não precisavam ter colocado o Freud no meio. Por que não criou um negócio de suspense e tal? Pra que o Freud enfiado lá no meio? O Freud fica completamente fora do contexto. Mas, enfim, voltando para Montessori. Vocês têm mais alguma pergunta? Professor, eu tenho mais uma observação. Se eu fui pesquisar sobre psicologia do desenvolvimento, e aí, voltando para um pouco que a gente falou na última aula sobre o feminismo, eu senti que, assim, a Montessori, ela contribuiu muito para a psicologia do desenvolvimento, e quando você joga essa pesquisa no Google, o que aparece Piaget, Freud, só aparece os homens nessa teoria. Montessori não aparece, você tem que pesquisar psicologia Montessori, porque senão não aparece sobre ela. E é incrível isso, que o machismo acontece até hoje. Numa pesquisa que você faz no Google, e ainda tem, Montessori não aparece, tem que pesquisar sobre ela. E eu observei isso, isso é uma observação aí. Sim, na verdade, isso é um reflexo da sociedade machista que a gente vive, né? Que ainda... olha só, a gente está em 2020, daqui a pouco vai fazer 100 anos já da obra dela, e, assim, a nossa sociedade não avançou nesse sentido, né? Porque as contribuições da Montessori, elas são inúmeras e se restringem, hoje em dia as pesquisas, elas se limitam a falar sobre o método Montessori. Quando você procura sobre Montessori, só aparece o método Montessori, mas toda a discussão que embasa o método não vem. E para mim é porque ela era mulher mesmo, assim, eu não consigo ver outra justificativa para que isso não apareça. Né? Se você quiser entender Montessori, você tem que entrar numa pesquisa a fundo. Né? Ô, Ronaldo, uma parte da teoria da Montessori entra a observação? Fala mais um pouquinho sobre observação, para eu entender a sua pergunta. Por exemplo, ela observava cada criança, o espaço que elas estavam lá para poder... Como se diz? Eu esqueci o nome agora. Produzir a teoria? Isso. É que assim, tem a parte 2 que vocês vão ver ainda, né? Eu espero que vocês vejam, tá? Se a gente voltar, vocês assistem. Estamos ansiosos para assistir. Mas, Roseli, dá para eu compartilhar minha tela com vocês? Qualquer coisa eu jogo por aqui, tá? Aí eu só não sei se eu vou conseguir jogar no Google, por causa de direito autoral, mas para vocês aqui dá. Então joga pra gente ver depois. Então, assim, gente, vocês vão ver, vai ter não quero dar spoiler, né? Mas, assim, o próximo passo é criar uma escola, tá? E é nessa escola que ela vai criar, que ela vai desenvolver os seus estudos. Então, a observação está presente? Sim. A parte, é o que a gente vai chamar de parte empírica, né? É a parte empírica da pesquisa. Mas ela vai fazer isso dentro dessa escola que ela vai criar, tá bom? Deu? Sim, eu entendi, sim. Quem que tá falando? Eu achei que era a Roseli, mas não é. É a Rosimeire. É a Rosimeire, que a Rosimeire tá na outra tela.
Deixa eu achar a carinha da Rose. Ou você tá sem carinha, Rosemary? Tô. Sem foto, Ah, tô sem cara. eu gosto de ver as caras, mas tudo bem. Vamos lá. Quem mais? Oh, Deus. Mais Ô, algum? professor, assim, só eu falo, gente, pelo amor de Deus. Da Montessori, tem algum relato, assim, de idades, de etapas de idade que ela colocou? Tipo assim, a criança desenvolve tal habilidade com tal ano, que Piaget, Freud colocaram essas idades. E aparece na psicologia do desenvolvimento, mas da Montessori não tem esse relato. Eu não fiquei com essa dúvida. Uhum. Então, Fernanda, a gente vai discutir hoje no capítulo 1, né? Que limitar a psicologia do desenvolvimento às idades cronológicas é um erro, é um equívoco. Tá? Essas idades cronológicas, elas são aproximadas, sempre. Agora, a Montessori não vai aparecer. Sabe por quê? Porque ela está criando uma teoria com as crianças, na época, vistas como débil-mentais, incapazes. Então, ela está trabalhando com um grupo de crianças de idades misturadas. E está fazendo o quê? Fazendo com que essas crianças se desenvolvam. Então, é por isso que não vai aparecer na obra dela. Porque, na verdade, isso é muito bonito. Né? Na verdade, a Montessori está criando uma teoria com as crianças excluídas. Ela está pegando aquele grupo de crianças da época dela que não aprendiam, que tinham um histórico de doença mental na família, que estavam presas nos sanatórios junto com as suas mães. Ela está pegando literalmente as crianças marginalizadas e dizendo, olha, é possível aprender mesmo com essas condições desfavoráveis. Né? Então, ela tinha naquele grupo de alunos dela tudo misturado. E ela faz as crianças aprenderem. Né? Então, inclusive, a intenção... vai. É que, inclusive, tem muito a ver. O livro, que é da Ângela, que fala muito sobre a Montessori, tem que citar ela. Porque fala muito sobre tudo. Ela está falando de genética, ela está falando que não tem a ver com genética, não tem a ver com a genética dos pais. Eu ia até te perguntar se a Ângela, que escreveu o livro, ela tem ali uma Montessori escondida ali, um estudo de uma Montessori escondido ali. Só não cita que eu achei isso. Só não é citado, Montessori, só está falando muito sobre o filme, porque fica muitas partes do filme que você vai lendo o capítulo do livro, você vai lembrando sobre genética, sobre não ter idade, essas coisas. Mas não diz Montessori. Eu acho isso muito engraçado. Na verdade, eu não acho engraçado, eu acho triste. Né? Porque, infelizmente, ainda é o pensamento masculino, é isso que está mostrando para a gente, que é o pensamento masculino sobre a aprendizagem, que é a grande referência. Né? Eu tenho participado de... Gente, aconteceu alguma coisa aqui. Acho que eu bati a mão na minha tecla. Eu tô normal para vocês aí? Tá. É porque depois grava tudo torto. É que eu acho que alguém compartilhou a tela e não aparece você direito. Você aparece bem no cantinho. Foi a Sara Gomes. Vamos ver. Acho que é Sara. É normal, gente. A gente tá aprendendo a mexer com tudo isso. Voltei. Pronto? Voltou. Gente, onde eu tava mesmo? Que pergunta? Tá. Então, por exemplo, o ano passado eu participei de uma banca de defesa de mestrado em que a menina estava discutindo, né, racismo, e ela estava dizendo que ela via, se eu não me engano foi isso, não lembro, não tenho certeza agora, se eu estiver falando bobeira, desculpem, né, mas assim, que teve um trabalho, não lembro se era de mestrado ou de doutorado, que foi defendido, em que a pesquisadora, ela só usou autores negros, e que a banca ficava perguntando, cadê os autores referência? Porque os autores referência são quem? Brancos.
Daí ela falava, não, mas eu, por opção teórica, eu quero discutir a questão racial com autores negros, e eu, como pesquisador, eu posso fazer isso. Então, assim, é muito triste, eu falo, né? Porque, por exemplo, a gente tem... É óbvio que o Piaget é uma referência, é óbvio que os autores da psicologia do desenvolvimento são referência, e ninguém aqui está dizendo que não é para ler, que a gente tem que negar, que a gente não tem que considerar os estudos, não é nada disso. Mas a questão é, cadê os estudos femininos sobre psicologia do desenvolvimento? Né? Onde eles estão? Porque eles não aparecem, a gente não tem uma visibilidade, né, desses estudos, como, na minha opinião, também deveriam ter. Até porque a nossa sociedade, ela construiu a docência de crianças em cima da prática de professoras. E essas professoras se tornam pesquisadoras e elas falam com muito mais propriedade da sua prática quando escrevem sobre elas, e isso não é visível. A gente não tem visibilidade disso. Né? Porque ainda os autores masculinos apagam ou não deixam com que a produção das mulheres apareça. Né? Hoje em dia, no Brasil, a gente tem alguns grandes nomes na psicologia da educação. Né? A Marta Coll, por exemplo. Né? Mas, assim, eu acho que é um dado interessante a gente perceber que a Montessori não aparece. E pelo tempo que ela tem de produção, já era para ter aparecido. Né? Deu para entender? Deu sim. Deu? Então tá. O que mais de Montessori? Mas a Montessori é legal, né? Professor. Oi. Eu tenho uma parte aqui do livro. Espera aí, a Letícia tá falando. Fernanda, vamos na Letícia, depois você vai. Tenho uma parte aqui do livro que está escrito assim: segundo o ponto específico que caracteriza a psicologia do desenvolvimento é que ela tem focalizado mudanças de comportamento que ocorrem em período de transição rápida e de instabilidade. Tem um pouco a ver com o filme da Montessori também, né? Porque as crianças estão numa fase de transição de ambiente, onde elas saem do manicômio, não sei se essa palavra é manicômio. Aqui, na verdade, vamos chamar de hospital psiquiátrico para ficar melhor. Mas na época era por aí o nome. Saem desse hospital psiquiátrico e vão para essa escola, mas que na verdade não tem o intuito de ser escola, não é? Não. Na verdade, é ela que vai criar esse movimento para que as crianças aprendam, né? E fazer escola fazer uma escola naquelas condições. Mas, na verdade, é uma clínica psiquiátrica para as crianças, né? Para as mães. Não, quando as crianças saem da clínica psiquiátrica e vão para essa escola... Tá. Não, então. Aí ela vai pegar as crianças mais excluídas. Vocês vão ver isso na parte 2. Ela vai pegar as crianças mais excluídas da sociedade e vai criar uma escola dentro de um vilarejo mesmo. Inclusive, depois, com o tempo, outras crianças do vilarejo passam a estudar lá também, começa um movimento de integração bem bacana, tá bom? Entendi. E aí tem um pouco a ver, né? Que as crianças estão nessa fase de transição e instabilidade. Sim, na verdade, aquelas crianças, né, daquelas condições em que a gente está falando, elas estão vivendo um momento de literalmente sair de um contexto de estímulo zero para um outro contexto que propicie que elas se desenvolvam e aprendam. Vocês podem ver que uma das primeiras aulas que essas crianças vão ter é sobre higiene pessoal, é sobre lavar a mão. Né? Então, assim, porque não sabiam como fazer. Né? Nossa, gente, só um parênteses. Como a gente está retrógrado, né? A gente está aprendendo a lavar a mão de novo, né? 100 anos depois. Fecha parênteses. Mas, enfim. Então, a gente está falando de uma transição dessas crianças
no contexto em que elas viviam e, por sua vez, nos estímulos que, socialmente, são necessários para que uma criança se desenvolva. Acho que, nesse sentido, a gente vê ali uma mudança drástica disso. E trazendo isso para os nossos dias, pessoal, é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Assim, a gente vai receber crianças nas nossas escolas que muitas vezes em casa elas não têm estímulo nenhum para aprendizagem, né? E não é por culpa de ninguém. Eu não gosto desse discurso da culpa, né? Mas eu gosto porque geralmente a gente fala a culpa é da família. Não, aquelas também são as condições daquela família, né? Se a gente tem que achar um culpado, vamos chamar a política pública de culpada, que não dá uma biblioteca, um acesso à biblioteca gratuito para a população, que não dá cultura de qualidade para a população, né? Para que daí todo mundo possa ter acesso a essas questões e daí se desenvolver. Então, a gente vai receber também nas nossas escolas crianças que a gente muitas vezes vai ter que partir do zero com elas, ou enfim, do mínimo necessário. Eu estava lembrando agora de uma situação que aconteceu na minha escola, né, em que uma professora estava desesperada porque um aluno não escrevia, não conseguia escrever, né, e ela chegou para a minha coordenadora foi ótima, né, falando assim, o que eu faço? Ele não escreve, e agora? Minha coordenadora falou, ensina. Essa criança até agora não teve, né, espaços de aprendizagem para a escrita. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente pega uma criança que não sabe? A gente tem que ensinar, né? E é legal, porque eu estou lembrando do que a Fernanda está falando. Pessoal, vocês estão entendendo que tudo isso já é o capítulo 1, né? Uhum. Eu estou lembrando aqui de uma fala da Fernanda, porque, assim, a psicologia do desenvolvimento, ela pensa em idades, muitas vezes. E isso é um equívoco. E a escola, ela pensa em série. Né? Então, o tempo de aprender a ler e a escrever é a primeira série, é o primeiro ano. Aí a criança chega no segundo, terceiro, quarto, quinto, ou seja lá qual for, e não aprendeu no primeiro, parece que a gente já tem um problema e a criança não se desenvolveu, o que a gente vai fazer? E por quê? Porque a gente está enjauladinho, né, nessas caixinhas de aprendizagem, sei lá se isso existe, né, mas nessas caixinhas, né, em que o ano de aprender a ler e escrever é o primeiro. Se a criança não aprendeu, ela tem um problema de desenvolvimento. E não, é exatamente o que minha coordenadora disse. Né? Então, assim, tá com você hoje, não sabe ler e escrever? Ensina. Né? Até porque a professora ela vai falar isso, que é a criança que não sabe, e que sabe, assim, sente que não sabe, ela vai perder interesse naquilo que você está tentando explicar para ela. Porque não adianta você tentar explicar uma coisa que ela ainda não tem o conhecimento. Não vai falar isso. Não adianta eu mostrar para uma criança contas e contas, se ela não saber, ela vai perder interesse, simplesmente não vai querer saber daquilo. É só você voltar porque ela já tem conhecimento, trabalhar para que você possa evoluir, é desenvolvimento. Sim. Quando a criança não sabe, você desenvolve o que ela já sabe. É isso que a minha professora vai falar. E é isso que nas escolas não se faz. Se ela não sabe, tem que saber. Se ela não sabe, ela tem que acompanhar aquilo que já sabe. E não precisa falar, não, vamos pegar aquilo que ela já sabe, desenvolver, evoluir aos pontos, para que ela tenha esse interesse. E é muito isso, né? O que eu gostei dela foi que ela trabalhou muito, tirou muito mecanismo, né? Porque, tipo assim, igual ela queria levar os alunos lá para a chuva, queria que os alunos experimentassem as coisas, né? Fazer as coisas, porque só ficar ali sentado, tentando ler e escrever, não adianta, né? As crianças têm que conhecer também, tipo, fazer coisa diferente, como brincar. E aquele cara, toda vez que via ela levando as crianças para brincar lá fora, ele achava estranho, esquisito, porque para eles, as crianças têm que fazer tudo as mesmas coisas igual, né? Tipo, estudar, dormir, sabe? E ela quis quebrar isso, quebrar o tabu da escola. Eu achei muito bom isso que ela queria fazer.
as crianças não se desenvolveram só cognitivamente, elas não aprenderam só a ler e escrever, mas se desenvolveram como pessoas, como o senhor mesmo lembrou, dela ensinando a lavar as mãos, indo brincar na chuva. Ensinou, inclusive, o afeto, que elas não tinham afeto lá naquele hospital psiquiátrico. E a partir do momento que eles começaram, que ela começou a se relacionar com as crianças passaram a ter afeto por ela e ela pelas crianças. E eu, pessoalmente, acredito que se não tivesse criado essa ligação de afeto, eles não teriam aprendido. Sim. E a segurança, né? A segurança é o importante. Porque você vê que as crianças, as outras pessoas chegavam perto, eles, tipo assim, não queriam, mordia. Por quê? Porque eles eram vistos como mal. E ela não. Aí ela foi com amor, carinho, ela foi se aproximando perto deles, foi mostrando que eles são capazes de ser diferentes, de aprender. Eu tenho uma pergunta. Tá, só antes. Por incrível que pareça, nós temos só mais 9 minutos, tá? Nossa, como passa rápido. Pode ir. O relacionamento dela com o professor foi algo real que aconteceu daquela maneira ou é fictício? Não, aquilo é real. Ah, entendi. Essa minissérie, ao contrário da do Freud, ela é legal. Eu quero saber pra onde foi o filho dela, que até agora. Todo mundo quer saber. Até agora, não vi onde tá o filho dela. Mas depois vocês assistem a parte 2, aí vocês vão saber. Pessoal, mas só voltando nisso, que eu acho que é uma coisa interessante, né? Tá ficando claro para vocês que quando a gente fala de desenvolvimento, que isso extrapola os limites das faixas etárias, que isso extrapola o limite da série, né? Que quando a gente vai pegar, quando vocês saírem do curso de pedagogia e forem dar aula, né? O ano que chegar o ano que vocês assumirem a primeira sala de aula de vocês, vocês vão olhar para aquelas criaturinhas e aos poucos vocês vão descobrindo que cada um é de um jeito. Cada um se desenvolve de uma maneira diferente, né? Isso, que cada um sabe de algumas coisas e outros não sabem de outras, e aqueles outros que não sabem vão saber outras coisas, e tudo isso tá junto, e a gente tem lá um programa de conteúdos para cumprir. E como é que a gente faz com tudo isso? Esse que é o grande desafio do professor. Né? É fazer com que o seu aluno se desenvolva em relação aos conteúdos previstos, mas também como sujeitos, também como pessoas. Né? Eu estava pensando em alunas da pedagogia esses dias, estava falando com uma amiga minha que é professora também, né? E eu estava falando para ela que assim, que a gente vai avaliando vocês e o nosso trabalho sempre assim, semestralmente, anualmente, né? Porque assim, na medida que vocês vão caminhando para o final do curso, a gente, como professor, a gente tem que ter certeza de que a gente está formando professores. Professoras, né? Então, se essa transformação não acontece em vocês em 4 anos, não é só o conteúdo. E eu acho que tem a ver com as relações afetivas que a gente estabelece, né? De nós como professores com vocês. Vocês vão tendo esses professores que vocês querem imitar, copiar, né? Que vocês se aproximam. Tem aqueles professores que vocês muitas vezes não querem ter algumas práticas. E eu tô falando isso, gente, não é tão polivalente, né? Então, por exemplo, no Ronaldo, tem coisas do Ronaldo que vocês gostam, tem coisas do Ronaldo que vocês não gostam, né? Então, assim, não tem o bem e o mal. O que eu tô dizendo é que vocês vão olhando para esses professores que vocês vão tendo e vocês vão aprendendo não só o conteúdo das disciplinas, mas vocês também vão aprendendo com os professores a como ser professores. E olha como quando a gente vai trabalhar com criança, como isso é importante. Né? Porque o sujeito ético que a gente ele também vai para a sala de aula. Né? O desenvolvimento desse sujeito social que essas crianças serão, elas também são aprendidas na escola. E a gente não percebe que a gente ensina isso. É uma dimensão que a gente não se dá conta.
né? A gente tem o controle, entre aspas, dos conteúdos, né? Então a gente consegue fazer assim, o sujeito, o fulaninho já aprendeu isso, já aprendeu aquilo, falta aprender isso, falta aprender aquilo. Mas a gente também exercita a aprendizagem de uma condição ética quando a gente vai para a sala de aula, né? E isso também é ensinado e isso também é aprendido. Né? Então, é muito bacana isso, porque a gente ensina mais do que a gente imagina. E tudo isso contribui para o desenvolvimento da criança. Só para eu exemplificar o que eu estou falando, vocês já devem ter escutado, para quem está em escola, assim, nossa, a turma da professora fulana de tal é a cara dela. Por que as turmas vão ficando com a cara da professora? Porque é essa dimensão ética que a gente está falando que está em jogo, né? E, professor, uma coisa que eu observei também é que, assim, o aluno que primeiro aprendeu na Montessori no filme foi, talvez, assim, na série deu uma ênfase, eu não sei se era assim, né, foi assim na vida real, mas a série deu uma ênfase de afetividade maior. O aluno que ela mais tinha afetividade foi o primeiro que aprendeu a escrever. Então, isso mostra que quanto mais afetividade você tiver com a criança, mais fácil ela vai aprender. Foi isso que eu concluí, certo? E aí, trazendo... Pode ir. Aí, quando você traz para o mundo, por exemplo, atual, para a realidade das crianças, é assim, com quem você tem mais afetividade é com quem a criança mais aprende, os melhores professores seriam os pais. E aí, você trazendo para esse mundo de hoje, o quanto falta pais para essas crianças, pais presentes. Quem tem mais afetividade com uma criança, se não os pais, se não os criadores, se não quem cria a criança. E o quanto falta para as crianças de hoje em dia é isso. O quanto falta esse afeto. O quanto falta dessa criança aprender dentro de casa, com quem ela tem mais afeto. Fernanda, eu acho que tem um ponto que é interessante a gente perceber, que é o seguinte, né? A gente precisa também profissionalizar esse professor, né? O que é da escola, enquanto trabalho, não é da família. Isso a gente tem que ter muita clareza, porque senão a gente começa a jogar na família também o que não é dela. Lembra do semestre passado que a gente falou de afetividade, que eu trouxe o texto do Sérgio Leite, que a gente conversou bastante sobre isso, né? No filme da Montessori, a afetividade... Gente, quem está com essa criança, muda aí o microfone, por favor. Quando a gente está com o filme da Montessori, né, a afetividade que aparece ali é aquela que as crianças precisam. E aquelas crianças precisam de carinho, crianças precisam de atenção. Mas não vamos generalizar que a afetividade é só isso. Porque a gente vai trabalhar com crianças que precisam ouvir não, a gente vai trabalhar com crianças que precisam de limite, a gente vai trabalhar com crianças que vão precisar da afetividade dessa outra maneira. Então, assim, falar não também é me importar. Colocar limite também é me importar. Né? Então, vamos sempre levar afetividade, né, numa dimensão de se importar com o outro. E aí sim, na medida que eu estabeleço o vínculo, eu vou fornecendo ao sujeito, que é meu aluno, aquilo que ele está precisando. Mas ela não só levou afetividade para os alunos, também para aquela mulher que cuidava das crianças. Sim. Que era... Aí, com o tempo, até ela pegou amor pelas crianças, né? Gostou, né? Porque tudo com ela era não. Mas o que eu quero que vocês entendam, gente, falta 1 minuto, tá? Se cair, o que eu quero que vocês entendam é exatamente isso, assim, que a afetividade é mais complexo do que amar. Não é só, ai, que bonitinho, vem cá, dá um abraço na professora. Não é só isso. Pode ser isso? Pode, mas não é só. Né? É uma dimensão de se importar com o outro. Né? E de como esse vínculo que eu crio com o outro, né? Ele vai sendo construído.
E paralelo a isso, né, a afetividade na escola tem a ver com o vínculo que eu faço com que o outro tenha com o objeto de estudo.